E hoje o nosso foco vai ser nas cintas modeladoras, nos modeladores cirúrgicos, grandes aliados na recuperação de uma cirurgia plástica. Vamos falar especificamente de 7 benefícios. Foco na saúde para o corpo e a mente. Foco na saúde para viver mais plenamente. O primeiro benefício é o controle de edema, o acúmulo de líquido no nosso organismo, que é causado pelo processo cirúrgico mesmo, o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório do nosso organismo, ele acumula líquido. Um exemplo é quando queimamos o dedo, não forma uma bolha de água. Então, o nosso organismo, quando passamos por um processo cirúrgico, também ocorre esse acúmulo de líquido. E qual que é o efeito do modelador? O modelador, com a compressão dele suave, né, de suave a média, ela ajuda a drenar esse líquido para os gânglios linfáticos, eliminando esse acúmulo de líquido no nosso organismo. Outro benefício do uso do modelador e da cinta é a prevenção do seroma e hematomas. O que é o seroma? Seroma é acúmulo de líquido que fica entre os tecidos. Hematoma é acúmulo de sangue. Quando usamos o modelador, o que ele ajuda a fazer no nosso organismo? Quando ocorre o procedimento cirúrgico, ocorre um deslocamento desse tecido. Então, ali pelo processo cirúrgico, seja uma lipo, uma abdominoplastia, essa pele é descolada do tecido. O tecido, entre os tecidos, tem um espaço morto, e nesse espaço morto acontece o acúmulo de líquido ou de sangue. Se colocamos o modelador, a pressão dele ajuda a fechar esse espaço morto, evitando esse acúmulo de líquido ou acúmulo de sangue, evitando seroma e evitando hematomas. Estímulos e reorganização do crescimento dos tecidos conjuntivos. No processo cirúrgico, o nosso tecido ele tem que crescer para fechar o espaço vago, o espaço morto que fica entre os tecidos. O que acontece no processo de cicatrização, no processo de cura? Nesse espaço onde há o espaço morto, o espaço vago entre os tecidos, muitas vezes pode ter o acúmulo de líquido, evitando que o tecido, o colágeno, cresçam nesse espaço. Se ele não tem espaço para crescer nesse local onde está o acúmulo de líquido, ele vai crescer de uma forma desregulada, ele vai crescer para um outro sentido, que pode formar as fibroses. O que é a fibrose? É o crescimento desregulado do colágeno e dos tecidos. Quando usamos o modelador, ele vem com a pressão, fechando esse espaço morto, evitando esse acúmulo de líquido e permitindo que os tecidos com o colágeno cresçam de uma forma organizada, evitando a fibrose. Melhora na perfusão sanguínea. Nós sabemos que o nosso sangue leva nutrientes e oxigênio para o nosso organismo. Quando usamos o modelador, a pressão dele faz com que os vasos diminuam. Se os vasos diminuem, esse sangue ele corre mais rápido. Vamos pensar no rio. Quanto maior o rio, mais largo, a água é mais lenta. Quanto mais estreito o rio, a água é mais rápida. A nossa circulação é assim também. Se apertamos o vaso, diminuímos a espessura dele e o nosso sangue circula mais rápido, leva nutrientes e oxigênios mais rápido. E isso é muito importante nesse processo de recuperação pós um procedimento. O uso do modelador ou cinta ajuda também na redução das inflamações. Como que isso ocorre? A inflamação, ela é normal no processo cirúrgico, porque tem um corte, tem uma lesão, mas em excesso ela é prejudicial. O modelador, ele ajuda o controle do edema. Ajudando esse controle do edema, que é o acúmulo de líquido, ele vai melhorar o nosso retorno, linfático,
reduzindo o processo inflamatório. Então, se nós usamos o modelador, olha que benefício que nós temos de diminuir o nosso processo inflamatório, porque nós temos que ter um processo normal e não em excesso, porque acaba prejudicando o nosso organismo. E o sexto benefício do uso da cinta modeladora é manter a integridade da pele. Hoje tem vários procedimentos novos no mercado, né, com aparelhos diferentes, não só a lipo, que é extremamente agressiva, né, e deixa a pele bem sensível. Nós temos outros procedimentos. E o uso do modelador, ele vem a ajudar a manter essa pele no local, a colar essa pele, evitando e ajudando na manutenção da flacidez. Então, a compressão dele ajuda a manter a pele colada no tecido. E o nosso sétimo benefício, não menos importante do que os outros, é o estímulo do sistema linfático. Já falamos várias vezes hoje do sistema linfático. É muito importante a drenagem do excesso de líquido no nosso organismo, porque nós temos que tirar esse excesso de líquido, porque se existe um acúmulo de líquido no nosso organismo, esse acúmulo de líquido, ele pode aumentar o processo inflamatório, ele pode criar fibrose, ele pode criar hematomas. Então, quanto mais drenagem ocorrer no nosso organismo, melhor é a nossa recuperação. E o modelador, a compressão dele ajuda a drenar esse líquido. Imagine como é importante o uso do modelador pós um procedimento cirúrgico. Ele é um grande aliado hoje nos procedimentos cirúrgicos de estética. Ele faz parte de uma recuperação perfeita ou quase perfeita, né? Quando fazemos um procedimento, a gente quer que a nossa recuperação seja perfeita, né? Então, nós temos que cuidar muito, né, desse pós-operatório. O que devemos fazer, o que devemos usar e seguir corretamente a orientação do profissional, daquele profissional que você fez o procedimento, daquele profissional que está te acompanhando no pós-operatório.